Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, gente, dia de irmos para a segunda Crônicas 4, 5, 6 e 7 e Salmos 134 e 136. Continuando a nossa leitura bíblica aí, passando já pelo reinado de Salomão, tá? E aí no final, por isso que você vai ficar com a gente até o final, a gente vai fazer a nossa análise de tudo que a gente vai ler hoje, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas 4, os utensílios do templo. Salomão também mandou fazer um altar de bronze medindo 9 metros de comprimento por 9 metros de largura e 4 metros e 60 centímetros de altura. Depois, ele fez um enorme tanque redondo de metal, com 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura, e media 13 metros e meio de circunferência. O tanque estava colocado sobre as costas de 2 fileiras de bois de metal de 5 em 5 centímetros. O tanque e os bois foram fundidos como se fossem uma peça única. Havia 12 desses bois colocados cauda com cauda. 3 estavam virados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham uma grossura de 12 centímetros e a borda do tanque era como a borda de um cálice, que se curvava como uma flor de lírio. E nele cabiam 60.000 litros de água. Ele também construiu 10 pias para lavarem as ofertas, colocando 5 à direita do enorme tanque e 5 à esquerda. Porém, o tanque era para que os sacerdotes se lavassem. Seguindo com todo cuidado as instruções de Deus, ele fez então 10 candelabros de ouro para as lâmpadas e os colocou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também construiu 10 mesas e as colocou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro puro para a aspersão. Depois ele construiu o pátio para os sacerdotes e o pátio público, e cobriu as portas desses pátios com bronze. O grande tanque ficava no canto leste da sala anterior do templo. Irão-Abi também fez as panelas necessárias, as pás e as bacias que seriam usadas no sacrifício. Assim, ele terminou o trabalho que o rei Salomão lhe havia determinado no templo do Senhor. A construção das 2 colunas, os 2 enfeites em forma de taça no topo das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os enfeites, as 400 romãs presas aos 2 conjuntos de correntes nos enfeites, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto. As bases para as pias, com suas respectivas pias, o enorme tanque e os 12 bois que ficavam debaixo dele, as panelas, as pás e os garfos de carne e os demais utensílios. Irão-Abi fez todos esses utensílios citados acima para o rei Salomão, usando bronze da melhor qualidade. O rei fez a fundição em moldes de barro do Vale do Jordão, entre Sucote e Zeredá. A quantidade de bronze usada por Salomão era tão grande que era impossível conferir o seu peso. Salomão também fez todos os utensílios para a casa de Deus: o altar de ouro, a mesa para os pães da presença, os candelabros com suas lâmpadas de ouro puro, para serem acesas como de costume, diante do lugar altíssimo. As decorações de flores, as ferramentas de ouro maciço para pegar brasas, as ferramentas para avivar o fogo, as bacias para aspersão, as colheres, os vasos para queimar incenso, tudo feito de ouro puro. Mesmo a porta principal do pátio principal e as portas internas para o lugar santíssimo eram de ouro. 2 Crônicas 5. Finalmente, a obra do templo do Senhor foi terminada. Então Salomão trouxe as ofertas que o seu pai Davi havia dedicado ao Senhor. Elas foram guardadas em salas do tesouro do templo de Deus, ou seja, a prata, o ouro e todos os utensílios.
Então Salomão reuniu em Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para a cerimônia da mudança da Arca da Aliança do Senhor, que estava na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o seu novo lugar no templo. Essa cerimônia se realizou com a presença de todos os homens de Israel, no 7º mês, na festa anual dos tabernáculos. Diante das autoridades de Israel, os levitas levantaram a arca e a levaram com o tabernáculo, além de todos os utensílios sagrados do tabernáculo. Os sacerdotes e os levitas levaram tudo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que estava ali reunida ofereceram sacrifícios de ovelhas e de bois diante da arca. Era tão grande o número de animais que nem se podia contar. Os sacerdotes carregaram a arca da aliança do Senhor para a sala interior do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. As asas dos querubins se estendiam sobre a arca e cobriam a arca e as suas varas de madeira, que serviam para carregá-la. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas eram vistas do santuário interno, mas não do lado de fora do templo. Essas varas ainda se achavam lá na ocasião em que essas palavras foram escritas. Não havia nada dentro da arca, além das 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali quando esteve no monte Horebe, onde o Senhor havia feito uma aliança com o povo de Israel, na ocasião em que o povo saiu do Egito. Então os sacerdotes saíram do santuário. Todos eles haviam realizado o ato de purificação, sem levar em conta as obrigações pessoais de cada um. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Remã, Jedutum e todos os filhos e irmãos deles, vestidos com roupas de linho da melhor qualidade, estavam em pé ao lado leste do altar. Havia 120 sacerdotes que tocavam trombetas, enquanto os outros tocavam símbolos, liras e harpas. Os que tocavam trombetas e os cantores se reuniram como se fossem um só, para louvar e dar graças ao Senhor. Ao som de trombetas, de símbolos e de outros instrumentos de música, todos levantaram as suas vozes para louvar e dar graças ao Senhor. A letra do hino era a seguinte: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Naquele momento desceu uma nuvem e encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar o seu trabalho, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segunda Crônicas 6. E Salomão exclamou: O Senhor disse que moraria numa nuvem escura. Na verdade, eu fiz um templo magnífico para o Senhor, um lugar que será a sua morada para sempre. Então Salomão se virou para a congregação dos israelitas que estavam ali em pé, a fim de abençoá-los, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que falou pessoalmente a meu pai Davi e que agora cumpriu a promessa feita a ele. Pois ele disse: Nunca antes, desde que tirei meu povo da terra do Egito, escolhi uma cidade das tribos de Israel como local para construir um templo onde meu nome seja glorificado. E nunca antes escolhi um líder para meu povo Israel. Mas agora escolhi Jerusalém como minha cidade e Davi como rei de Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o desejo de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor disse a ele: Foi bom você ter esse desejo no coração de construir um templo ao meu nome. Porém, não será você que irá construir o templo. Seu filho foi escolhido para essa tarefa. E agora o Senhor fez o que havia prometido, pois eu me tornei rei de Israel no lugar de meu pai, como o Senhor havia prometido. Construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança feita entre o Senhor e seu povo. Enquanto falava, Salomão estava em pé diante da congregação do povo, diante do altar do Senhor, e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer um palco de bronze com 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura.
e 1,35 m de altura, no centro do pátio externo. Ele colocou-se em pé sobre o palco e, enquanto o povo olhava, ele se ajoelhou, levantou os braços para o céu e fez esta oração: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual ao Senhor nos céus e na terra. O Senhor é Deus que guarda a sua aliança de amor com todos os que lhe obedecem de todo o coração e fazem a sua vontade. O Senhor cumpriu a promessa feita ao seu servo Davi, meu pai. Com a sua boca o Senhor fez e com a sua mão a cumpriu, como hoje se pode ver. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra a outra promessa feita a seu servo Davi, meu pai, quando disse: Seus filhos sempre reinarão sobre Israel, se eles obedecerem às minhas leis, como você tem obedecido. Sim, ó Senhor, Deus de Israel, por favor, cumpra também esta promessa feita ao seu servo Davi. Mas é possível Deus morar na terra com os homens? Pois se mesmo os céus e o céu dos céus são pequenos demais para conter o Senhor, quanto menos esta casa que construí. Como desejo que o Senhor atenda a oração do seu servo, ó Senhor meu Deus. Escute o clamor e a oração que faço neste momento na sua presença. Que os seus olhos estejam voltados dia e noite para este lugar, no qual o Senhor disse que colocaria o seu nome, para que escute e responda as orações que o seu servo fizer, voltando o meu rosto para este lugar. Ouça as orações do seu servo e as orações de Israel, o seu povo, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouça-nos do céu, lugar da sua habitação, e quando nos ouvir, conceda-nos o seu perdão. Sempre que alguém pecar contra o seu próximo e tiver de jurar sua inocência diante do altar deste templo, então ouça dos céus e haja. Julgue o seu servo, e se ele for culpado, que recaia sobre ele o resultado da sua culpa, e declare sem culpa o inocente, tratando-o segundo a sua justiça. Se o seu povo Israel for derrotado diante dos seus inimigos por haver pecado contra o Senhor, e se ele se voltar para o Senhor e invocar o seu nome, e orar e suplicar ao Senhor neste templo, então ouça-o dos céus e perdoe o pecado de Israel e traga-o de volta a esta terra que o Senhor deu aos seus descendentes. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por causa dos pecados do seu povo, e o seu povo invocar o seu nome voltado para este templo e arrepender-se do seu pecado, porque o Senhor os castigou, então ouça dos céus e perdoe os pecados de Israel, os seus servos, ensinando a esse povo o caminho certo. Envie chuva sobre esta terra que o Senhor deu como propriedade para o seu povo. Se houver fome no país, ou peste, ou ferrugem e mofo, se a colheita se perder por causa dos gafanhotos peregrinos e lagartas, ou se os inimigos do seu povo estiverem na terra cercando nossas cidades em meio a qualquer praga ou enfermidade, ouça a oração ou súplica de cada israelita por misericórdia, ou de todo o seu povo Israel, quando se tratar de suas próprias tristezas, estendendo as suas mãos na direção deste templo. Ouça dos céus o lugar da sua moradia e perdoe, dando a cada um aquilo que merece, pois o Senhor conhece o coração de todos. Então, eles vão temer o Senhor para sempre e andarão nos seus caminhos todos os dias em que viverem na terra que o Senhor deu aos nossos antepassados. E quando os estrangeiros que não pertencem a Israel, o seu povo, ouvirem falar do seu poder e vierem de terras distantes para adorar por causa do seu grande nome, da sua poderosa mão e do seu braço forte, e orarem voltados para este templo, ouça-os dos céus, lugar da sua moradia, e atenda ao pedido que eles fizerem, a fim de que todos os povos da terra
conheçam o seu nome e respeitem o Senhor, do mesmo modo que faz o seu povo Israel. E eles também saibam que este templo que eu construí é chamado pelo seu nome. Quando o seu povo sair por sua ordem para combater os inimigos e orar voltado para esta cidade de Jerusalém que o Senhor escolheu e para este templo que construí em honra ao seu nome, então ouça dos céus a oração do seu povo e faça que eles tenham sucesso. Se eles pecarem contra o Senhor, pois não há homem que não peque, e o Senhor ficar irado com eles e deixar que os seus inimigos os derrotem e os levem embora como prisioneiros para alguma nação estrangeira, perto ou longe, e se nessa terra estranha eles se voltarem outra vez para o Senhor e se arrependerem e de lá orarem, pecamos, procedemos mal e fomos rebeldes. E se de lá se voltarem para o Senhor de todo o coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que o Senhor deu aos seus antepassados, para a cidade e o seu templo que construí em honra ao seu nome, então ouça dos céus o lugar da sua morada e ajude e perdoe o seu povo que pecou contra o Senhor. Sim, ó meu Deus, que os seus olhos estejam abertos e os seus ouvidos atentos às orações que forem feitas ao Senhor neste lugar. E agora, ó Senhor Deus, entre neste o seu lugar de descanso, onde foi colocada a arca do seu poder. Que os seus sacerdotes, ó Senhor Deus, estejam vestidos de salvação e que os seus santos se alegrem com os seus atos de bondade. Ó Senhor Deus, não rejeite o seu ungido. Lembre-se do seu amor prometido ao seu servo Davi. 2 Crônicas 7. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo, de maneira que os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor. Quando todo o povo viu o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, todos se curvaram com o rosto em terra e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo de Israel ofereceram sacrifícios queimados ao Senhor. A contribuição que o rei Salomão fez para esta cerimônia foi de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Dessa forma, o rei e todo o povo dedicaram o templo ao Senhor. Os sacerdotes estavam em pé nos seus lugares de serviço, e os levitas, com seus instrumentos musicais, tocavam hinos de ação de graças e cantavam: O seu amor dura para sempre. Eles usavam os instrumentos musicais que o próprio rei Davi havia feito e usado para louvar o Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas de frente para os levitas e o povo estava em pé. Salomão consagrou o pátio central da área do templo que ficava na frente do templo do Senhor, para usar naquele dia como lugar para oferecer sacrifícios queimados e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído era muito pequeno para todos os sacrifícios queimados, para as ofertas de cereais e para a gordura dos sacrifícios de paz. Durante os 7 dias seguintes, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram a festa. Era uma grande multidão que vinha de todas as partes de Israel. Chegavam de lugares tão distantes como Lebo-Hamat, que ficava num extremo do país, até do rio do Egito, que ficava no outro extremo. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Eles tinham levado 7 dias para a dedicação do altar e começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, que também durou 7 dias. Então, no 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo de volta para suas casas. E todos foram alegres e felizes, porque o Senhor havia sido tão bom para Davi e Salomão e para Israel, o seu povo. Assim, Salomão completou a construção do templo do Senhor e também o seu próprio palácio. Ele completou tudo o que havia planejado fazer. Uma noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: Ouvi a sua oração.
e escolhi este templo como lugar para que você me ofereça sacrifícios. Se eu fechar os céus de modo que não caia a chuva, ou se eu der ordens aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga, então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar, pois escolhi este templo e fiz dele um lugar santo, a fim de ser a minha casa para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre aqui. Quanto a vocês, se me seguir conforme a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo as minhas leis e as minhas ordens, então cuidarei para que entre seus descendentes sempre haja rei em Israel, conforme a aliança que fiz com seu pai Davi. Mas, se vocês não me seguirem, se afastarem de mim e se recusarem a obedecer às minhas leis e aos meus mandamentos que lhes dei, e adorarem e servirem outros deuses, então arrancarei Israel da minha terra que dei a eles, e este templo será destruído, muito embora eu o tenha tornado um lugar santo para mim. Farei com que todos os povos desprezem e zombem do templo. Em vez de ser um lugar famoso, todos os que se passarem por este templo, agora glorioso, não vão acreditar no que estarão vendo e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa tão terrível a esta terra e a este templo? E a resposta será esta: porque o seu povo abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus que os tirou da terra do Egito. E em vez de adorarem a Deus, seguiram outros deuses e os adoraram e serviram. Foi por isso que ele trouxe toda essa desgraça sobre eles. Salmo 134. Cântico de peregrinação. Louvem o Senhor todos vocês, os seus servos, que trabalham como guardas do templo durante a noite. Levantem as mãos na direção do santuário e louvem o Senhor. Que o Senhor envie sobre você, desde o seu templo em Sião, a sua bênção, a bênção do Criador do céu e da terra. Salmo 136. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque o seu amor fiel dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor fiel dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem o único que faz grandes maravilhas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que criou os céus com grande sabedoria, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que colocou a terra sobre as águas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que fez os grandes luminares, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que criou o sol para iluminar o dia, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que criou a lua e as estrelas para iluminar a noite, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que matou todos os filhos mais velhos do Egito, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que livrou os israelitas da escravidão no Egito, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que com a mão poderosa e o braço forte livrou os israelitas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que abriu o mar vermelho ao meio, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que abriu um caminho para o povo de Israel passar, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que afogou nas águas do Mar Vermelho o rei do Egito e seus exércitos, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que guiou o seu povo através do deserto, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que destruiu grandes reis, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que matou reis poderosos,
porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que matou Seom, rei dos amorreus, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que matou Og, rei de Bazã, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que entregou as terras desses povos como herança aos israelitas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Sim, como herança ao seu servo, o povo de Israel, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que cuidou de nós quando fomos humilhados, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que nos arrancou do meio de nossos inimigos, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que nos arrancou do meio de nossos inimigos, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que dá o alimento a todos os seres vivos, porque o seu amor fiel dura para sempre. Sim, deem graças ao Deus dos céus, porque o seu amor fiel dura para sempre. Amém. Amém. E assim terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura longa, né, minha gente? Porém, uma leitura que relembra muito o que a gente leu já no episódio anterior, que é essa parte da construção, construção não, né? Essa parte de utensílios e dedicação do templo de Salomão, né? Templo que Salomão estava construindo para o Senhor. Ali no capítulo 4, né, que a gente leu, foi sobre os utensílios do templo, né, que quem fez foi Irão. E aí, no capítulo 5, ele fala sobre a arca ser levada para o templo. Lembrando ali que a arca antes ficava no tabernáculo, o mesmo tabernáculo que foi construído durante a peregrinação do povo de Israel da terra do Egito até a terra prometida. Então ele ficou ali, a gente leu na leitura anterior, né, que foi em média uns 400 anos ainda dentro do tabernáculo ali. 480, né? 480 anos ainda no tabernáculo, e depois ele estava sendo levado ali para o templo, onde Davi desejou construir, porém Deus não permitiu que Davi construísse, mas sim o seu filho Salomão. E aí depois, né, que ele construiu, ele levou essa arca para o templo, ele fez um discurso diante de toda a população ali, que foi no capítulo 6. Toda a população viu, né, todos os israelitas viu Salomão agradecendo ao Senhor, né, e depois de joelhos e de mãos levantadas fazendo uma oração, uma petição ali para o Senhor sobre o perdão, né, sobre perdoar todos os israelitas, né. Se eles tivessem andado por caminhos errados, mas que se naquele momento eles se arrependessem e orassem de todo o coração, voltados para o templo ali, né? Que o Senhor ouvisse, né? Que o Senhor atendesse essa súplica de perdão. Então, isso era uma oração e dedicação de Salomão para Deus. Porém, ali no capítulo 7, a gente vê já. Foi 7, né? Uhum. Porém, no capítulo 7, a gente vê ali o Senhor aparecendo a Salomão e dizendo que sim, quando as pessoas orarem de todo o coração, se arrependerem, reconhecerem que Ele é o Senhor, Ele iria ouvir, mas não teve essa parte de necessidade de se virar para o templo ali que Salomão estava criando, mas sim de ter o coração aquebrantado, um coração reconhecendo sobre a falha, sobre o erro, e daí o Senhor iria ouvir eles de onde quer que eles estivessem, né? E o legal foi que ele não deixou isso limitado só para israelitas, mas sim para estrangeiros também que reconheciam que o Senhor, né, era o Senhor, que o Senhor era Deus, né? Então isso que eu achei bem bacana. Teve duas coisas que me chamou a atenção, e uma um pouquinho antes aqui, que eu acho legal só da gente reparar, que no versículo 4, desculpa, que no capítulo 4 ele começa falando sobre o altar de bronze que Salomão construiu, né? E ele fala que esse altar de bronze media 9 metros de comprimento por 9 metros de largura e 4 metros e 60 centímetros de altura.
E daí já no capítulo 7, que fala ali sobre os sacrifícios, que ofereceram os sacrifícios queimados, que ele fala que foram 22 mil bois e 120 mil ovelhas. E fala aqui que ele teve que consagrar o pátio central, né? Ó, é legal da gente ver que fala que esse lugar que Salomão tinha construído era pequeno, que foram 7 dias de sacrifício. E é só tipo um dado que às vezes a gente lê, né, lendo assim de forma direta, não percebe a quantidade. Imagina, tipo, 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Foram 7 dias de sacrifício, fazendo lá tipo, matando o boi, fazendo oferta, colocando a gordura queimada, tipo, e era muita coisa, né? Então isso é a primeira coisa que eu acho legal. E voltando ali da parte da oração, né? Quando Deus responde a oração de Salomão, é muito legal da gente entender dois fatores, né? Que aqui a gente está falando sobre uma antiga aliança, né? E o Antigo Testamento, na qual Salomão fez esse pedido, né? Para que Deus então ali ouvisse as orações feitas naquele templo. E Deus responde falando que sim, que ele vai ouvir as orações. Ele fala bem claramente que ele vai ouvir as orações que forem feitas ali. Ele não fala sobre você se virar em direção ao templo, mas ele fala que ouvirá as orações feitas ali, mas ele coloca uma condição. E essa condição que às vezes, né, a gente passa despercebido por ela. O texto não pode parar só ali no capítulo 7, versículo 15, quando ele fala: Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar. Então Deus respondeu dessa forma. No entanto, não para aí. Aqui não é um fim, né, de um parágrafo. Deus continua falando. E é muito legal da gente entender que ele põe ali uma condição, que ele fala, né? Mas, no versículo 19, se vocês não me seguirem, se afastarem de mim e se recusarem a obedecer às minhas leis e aos meus mandamentos que lhes dei e adorarem e servirem outros deuses, então arrancarei Israel da minha terra que dei a eles. E este templo será destruído, muito embora eu o tenha tornado um lugar santo para mim. Farei com que todos os povos desprezem e zombem do templo. Então, assim, a gente tem que ler todo o contexto, né? Para entender tudo que Deus fala e para a gente entender coisas que vão acontecer, né? Mais pra Futuramente, frente. né? Uhum. Então, é legal disso. E nós depois lemos dois salmos, né? E dois salmos bem legais aí, que foi o 134 e o 136. E os dois salmos, tanto o 134 como o 136, eles falam sobre louvar. Então, o 34 começa ali falando, né? Louvem o Senhor, todos vocês, os seus servos que trabalham. Levantem as mãos na direção do santuário e louvem o Senhor. E o 136, ele vem falando sobre várias coisas da qual a gente tem que louvar o Senhor, né? E eu acho muito legal que às vezes a gente fica procurando até motivos, né? Pelo que louvar ao Senhor. Por que que eu, né? Mas Deus hoje talvez não fez nada na minha vida, tipo, nada significativo. E quando a gente lê o Salmo 136, eles são ali, cada versículo é um motivo de você louvar ao Senhor de coisas que já aconteceram. Então, tipo assim, esse povo aqui, a gente tem que entender que já se passaram 480 anos, que alguns aqui já saíram do Egito. Já era tipo o bisneto, tetaraneto que estava vivendo. E ele fala: louvem ao Senhor pela mão poderosa e o braço forte que livrou os israelitas, porque o amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que abriu o mar vermelho ao meio, porque o seu amor fiel dura para sempre. Então aqui ele fala até no 15: louvem aquele que afogou nas águas do Mar Vermelho o rei do Egito e seus exércitos, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Então não é do que eles não estão louvando pelo templo que tinha sido estava pronto, pela presença do Senhor que estava ali, mas eles estavam louvando por tudo que Deus já tinha feito aos seus antepassados. Mas ele começa até falando, né? Louvem ali no 6, louvem aquele que colocou a terra sobre as águas, porque o seu amor fiel dura para sempre.
Então, assim, tem infinitos motivos por qual nós devemos louvar o Senhor. Não é sobre o que a gente está passando, não é sobre a angústia que a gente está passando, mas às vezes é por onde a gente já chegou, por, né, nossos pais ter tido condições de nos ter dado ali uma escola, por ter colocado comida na mesa, enfim, existem infinitos motivos pelo qual você deve louvar o Senhor. E não é sobre o seu hoje, é sobre tipo, coisas que podem ter acontecido há 400, 500 anos atrás. Você pode louvar a Deus pelo que ele fez com Israel há 3.000 anos atrás. Então não é sobre o hoje, né? Mas é legal da gente perceber sobre isso. E isso, né, que está escrito nesse Salmo 136, era algo que Deus já pedia já para o povo de Israel lá quando eles estavam peregrinando no deserto, né, para ir para a Terra Prometida. Era sobre lembrar, fale para a sua família, né, coloque a mesa e comente sobre toda a minha glória, sobre tudo que eu fiz para a retirada de vocês da Terra do Egito para a Terra Prometida, né? Então, Deus já pedia, né? Deus colocava isso como se fosse assim, um mandamento, né? Lembre-se sempre do que eu fiz, né? Porque é assim que a gente vai aprender a confiar mais no Senhor, vai aprender a não desviar os nossos olhares, a não dar voz para o medo, não dar voz para a desconfiança, sabe? Porque só quando a gente lembra diariamente de quem é Deus na nossa vida é que a gente se pega seguro, porque a gente sabe quem está conosco, do que nós somos revestidos de poder, né? Porque é quando a gente sabe, né, qual é o poder de Deus, né? Aquele que, igual o Geice falou, né? Quem colocou a terra sobre as águas, quem limitou o dia e a noite, quem fez o mundo, é quem te protege, é quem é teu pai. Então você fala assim, nossa, quem fez tudo isso? Você acha que ele não vai te proteger, não vai te livrar disso? Desse perrengue que você está passando aí, então volte-se a ele, né? Lembre-se dele, ore para ele, né? Aquebrante seu coração, porque é isso que Deus deseja, né? Então, esse salmo aqui, 136, nos faz ter uma atitude diária, né? Nos faz a sempre estar lembrando do que você é grato, seja no respirar, seja no acordar hoje, seja, sei lá, da geladeira que quebrou, sabe? Até mesmo dos problemas que você tem, porque se você tem os problemas aí, é porque você tem algo para ter problema, né? Imagina se você não tivesse o teu carro para pifar, você estaria pé, andando de ônibus. Então, dê graças a isso também. E dê graças a Ele que te concedeu isso, né? Então, é muito bacana quando a gente lê, né, a Bíblia, a gente trazer para o nosso contexto do dia a dia, para trazer para a nossa vida mesmo, o que a gente precisa estar aprendendo com o povo de Israel. Porque, às vezes, a gente é até pior do que o povo de Israel, né? Mas é falho em a gente só botar de dedo nos erros, né, dos israelitas em não reconhecer Deus, porque muitas das vezes a gente é esses israelitas que não reconhecem Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. E acho que é isso, né, que a gente tem para Isso compartilhar hoje mesmo. com vocês. Amanhã a gente continua a nossa leitura, então já se inscreva no nosso canal, deixa seu like aí para a gente poder estar entregando para mais pessoas essa nossa mensagem, tá bom? Então te esperamos no próximo episódio. Um beijo e fica com Deus. Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!